2 Samuel capítulo 11, versículo 1, presta atenção. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: o quê? Estou grávida. Olha aqui para mim, por favor. Lembra do que nós falamos ontem a respeito da iniquidade? A iniquidade, lembrando para quem não ouviu e não esqueceu, vou relembrar você: a iniquidade é um pecado gerado. É um pecado que a pessoa comete, ela sabe que é errado, mas ela faz ainda assim. É um pecado que ela arquitetou, que ela projetou, que ela programou, mesmo sabendo que iria desagradar a Deus. Isso é iniquidade. Para você entender isso aqui, quando Davi decide ficar em Jerusalém, num período de guerra, e isso é o que acontece na vida de muitas pessoas que são fiéis a Deus, no período de guerra, quer repousar. A Bíblia descreve que há tempo para tudo. Há tempo para você plantar, colher. A gente vai ver isso lá em Eclesiastes. Ele vai descrever muitas coisas que não vem ao caso falar, mas há tempo para tudo. Existe até o tempo para você descansar e o tempo para você guerrear. Se você quer descansar no tempo de guerra, é um problema para você. Foi o que aconteceu na vida desse homem. No período de guerra, ele foi descansar. Ficou em Jerusalém, enviou apenas os seus soldados, os seus servos para a guerra e ficou. E aonde uma pessoa está fora do campo de batalha, ela não entende que a vida cristã é uma guerra. Só pegando esse exemplo, que a nossa vida é uma luta, que todo dia você precisa vigiar, que todo dia você precisa orar, que todo dia você precisa alimentar a sua alma, alimentar a parte espiritual. Vai chegar o momento que, se você não entender isso, você vai desistir, porque o diabo, ele não para. Ele está ao nosso derredor de vez em quando, uma vez na semana, uma vez no mês. Como é que ele está ao nosso derredor? Como um leão, tentando. E é todo dia, aguardando apenas a oportunidade para você vacilar. Ele espera você vacilar. Ele aguarda vacilar, como Davi vacilou. Esse homem, quando ele decide ficar em Jerusalém, em um belo dia se levanta no terraço, como nós acabamos de ver. Ele passeia no palácio, ele avista essa mulher. Ali a cobiça nasce. Quando a cobiça vem, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, que a cobiça, uma vez, gera pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Só para você entender. Então, dentro do coração de Davi, nasceu a cobiça. Nessa altura, ele não tinha uma nem duas. Ele tinha muito mais que isso, mulheres. E ele pergunta: quem é? Aí vão descrever para ele bem claro. É Batseba, preste atenção. Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Presta atenção. Essa mulher o quê? Casada. Ele não sabia. Eu fiz porque eu não sabia que era casada. Mentira. Não existe esse argumento. Falaram que ela era casada, mas ainda assim, por nós já sabermos agora o que é iniquidade, ele gerou isso dentro de si. A iniquidade nasceu dentro de Davi. E quando nasce a iniquidade dentro do ser humano, o que nós aprendemos ontem? Que a iniquidade faz o que entre a pessoa e Deus? Separação.
Se separar de Deus é avistar um abismo e achar que é o paraíso. Se afastar de Deus, para você vai ser tudo normal. A normalidade para você, mesmo que seja o pecado, ao ponto de você passar por cima do outro, da outra pessoa. Ainda que seja para roubar, você ainda encontra um discurso que não é bem assim, porque você está separado de Deus. Uma pessoa que está unida com Deus, ela ainda que seja o erro propício a ela, pequeno para ela não faz, porque ela não quer ficar longe e nem separada de Deus. Ela sabe que ainda que pequeno, para ela é um nível muito alto, porque ela sabe que vai se separar de Deus, porque ela está unida com Ele. Quando a pessoa deixa a iniquidade entrar para dentro de si, automaticamente Deus se afasta. E você percebe, mesmo ele sabendo, é Batseba, filha de Eliã, esposa de teu servo Urias, o heteu. Mas ainda assim, o que foi que ele fez? Mandou chamá-la. Só para você ver. Se a gente for procurar uma história, ninguém vai fazer o que ela fez sem antes não ter um sentimento dentro de si, porque não houve muita história a respeito daquilo que, quando ela foi chamada, ou resistência de dizer, eu sou casada. Logicamente que aquela cobiça não estava só estava dentro dela também, porque se não estivesse, ela ia dizer, não fosse no linguajar de hoje, está amarrado, daí é repreendido esse mal. Eu tenho meu marido, eu sou casado, sou uma mulher de família, mas por a iniquidade está tanto dentro dele como dentro dela, eles projetaram isso aqui. Principalmente Davi, arquitetou, projetou e cometeu pecado, ao ponto de engravidar a mulher e o soldado lá dando a vida pelo reinado daquele rei. Quando ele descobre que ela está grávida, presta atenção, ele manda mensagem a Joabe para que Urias viesse a Jerusalém. Urias chega, Davi cumprimenta, pergunta como está Joabe, como estão todos no campo de batalha. Ele vai dizer que estão todos bem. Davi disse, vai para tua casa, tu veio de uma longa jornada, volta para tua casa, repousa, descansa, e amanhã será um novo dia. E ele envia logo atrás um presente para Urias. Urias sai do palácio, mas não chega à sua casa. Ele dorme, a Bíblia diz, na porta da entrada ali do santo lugar. Davi descobre no dia seguinte que ele não tinha deixado, manda chamá-lo. Por que tu não desceste a tua casa? Ele disse, Joabe, meu senhor, a arca, ele diz assim, a arca, Joabe, meu senhor, e o povo de Israel estão em tenda e no meio do templo, e eu me darei o direito de ir para a minha casa, comer, beber e deitar com a minha esposa, enquanto os demais estão no campo de batalha? Tão certo como vive meu rei, a tua alma, tal coisa não farei. Ele não desce à sua casa para ver sua esposa. Mas isso, logicamente, é que Davi estava tentando fazer o quê? Encobrir o seu pecado, porque um abismo vai puxando o outro. Como ele não consegue fazer com que Urias vá para sua casa, deite com a sua mulher, e o filho que era dele caia na... Aí ele é para te dizer assim, não, é seu. Era apenas para jogar um filho que não era de Urias. Como Davi não consegue, aí lá no versículo, vamos pular aqui para o verso 14. Presta atenção. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, põe de o quê? Na frente da maior fossa
da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e o que mais? E morra. Olha aqui para mim, por favor. Você percebe que a iniquidade, onde que um rei que outrora ele defendeu o povo, um povo que seguiu Davi, presta atenção, quando Deus unge Davi como rei de Israel, Saul descobre que era Davi, passa um bom tempo, bons anos, alguns anos melhor dizendo, perseguindo Davi. Algumas pessoas o seguiram, e esse homem defendeu com toda a sua força todas as pessoas que o seguiram. Agora ele manda matar um homem valente, um homem fiel. Outrora ele dava a vida por esse homem, agora ele está pedindo para que tirem a vida dele. Mas por que isso acontece? Por que esse absurdo, igreja? Simples. Repito, por conta da separação entre Davi e Deus. Quando você se separa de Deus, você não está nem aí para outra pessoa. Você não liga para a dor do teu próximo. Você simplesmente quer se sobressair independentemente da situação. Então o cara vem, não desce a sua casa, um homem fiel como esse, fiel ao reinado, a Deus, e ele volta para o campo de batalha levando na mão a sua própria sentença de morte. Igreja, como Deus se entristeceu com este homem, igreja, como Deus se entristeceu com essa pessoa. Por isso que você vai ver a história de Davi. Um irmão mata o outro, o irmão violenta a irmã, o filho persegue ele para matá-lo, porque ele aqui desobedeceu a Deus. O profeta é enviado da parte de Deus a Davi para que o repreendesse. Quando Davi disse que pecou, o profeta diz: o Senhor te perdoou, mas a tua sentença é essa e essa, porque Deus perdoa, mas não inocenta o culpado. O pecado, ele sempre traz consequência. Como hoje você vive sofrendo as consequências do seu mau comportamento, da sua má conduta diante de Deus. A distância de Deus que você estava, hoje você paga um preço altíssimo. E Deus te traz ao jejum de Daniel, porque Ele quer mudar esse cenário da tua vida. Ele quer te dar a base que muda a nossa história, que é o Espírito Santo. Logicamente, igreja, que o que Deus fez com Davi era glorioso. Logicamente. Só que Davi não tinha em sua vida como Deus hoje quer que você o tenha. O Senhor, Espírito Santo. Deus falava com esse homem. Esse homem entoou muitos louvores a Deus, salmos extraordinários, porque era um homem que temia a Deus, e Deus o aceitou. Agora imagine daqui para trás esse homem como foi. Logicamente ele pecou aqui, ele errou muito, mas esse homem que não tinha o Espírito de Deus, o que Deus fez através dele? O que Deus fez? Imagine na tua vida o que Ele pretende fazer, você tendo dentro de si o Senhor é Espírito Santo. Quando eu falo que Davi não tinha o Espírito Santo, porque a conduta, a condição, a base que Deus quer é que você como templo seja revestido do Espírito dele. Logicamente que Deus lá atrás, como na base era Deus, porque a gente sempre já falou isso, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Lá na época de Davi era Deus Pai. E Deus falava com o seu povo. O Espírito já existia, mas não habitava em ser humano, como hoje ele faz. Depois que Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo para que pudesse habitar dentro de você. Agora percebe como que uma pessoa tem um Espírito Santo, ela não vai vacilar desse jeito, igreja. Não tem como ter ódio. Olha para uma pessoa lá fora, se ela diz que tem Deus, mas a conduta dela é totalmente oposta daquilo que ela diz, você vai concluir que ela não tem.
tem o Espírito de Deus não faz isso. Quem tem o Espírito Santo não age dessa forma. Não age. Isso eu te garanto que não age. Nós aprendemos a respeito de um homem que fez algo abominável diante de Deus. Pecou, adulterando com Batseba, matando Urias pela espada dos seus inimigos. Mas a gente viu que aquele homem reconheceu o pecado que havia cometido, e ali diante de Deus ele confessa. Ele diz: pequei, porque enquanto, meu Deus, eu me calei, envelheceram os meus ossos. Eu gemia dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim. Disse: confessarei o meu pecado e não mais ocultarei. E o Senhor perdoar-te o meu pecado e a iniquidade do meu pecado. Davi deixa claro que ele confessa diante de Deus.